a tua palavra, entender o seu discernimento, aquilo que o Senhor tem para nós nessa maravilhosa e poderosa manhã. Essa é a nossa oração, todo mundo diz amém, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez, amém, glória a Deus. Amados, você pode ir comigo em Atos capítulo 10? Eu quero ler com você algo muito especial da parte de Deus e responder uma pergunta crucial. Você sabe que a gente tem falado sobre céus abertos e uma das coisas que talvez alguns irmãos podem se perguntar, e eu acho que isso é até comum e natural, é por que desse tema? E Deus falou muito ao meu coração na sexta-feira sobre isso, queimou de novo mais uma vez essa declaração sobre minha vida. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 10, lá no verso de número 9. É um texto que nós conhecemos e estamos familiarizados, ele é maravilhoso, mas eu quero compartilhar algo que tenha para conosco uma resposta, né? Essa é a resposta de Deus para mim, para essa declaração, para reafirmar mais uma vez essa declaração. Eu quero muito que você também a receba em nome de Jesus essa manhã, amém? Diz o seguinte, Atos 10, verso 9. No dia seguinte, por volta de meio-dia, enquanto viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Verso 10 da igreja. Verso 11 diz que viu o céu o quê? Aberto. Fala de novo, céu aberto. E algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas. Verso 12, igreja. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame de impuro ao que Deus purificou. Verso 16. Quantas vezes? Fala para a pessoa falar assim: pare de ser teimoso e teimosa igual Pedro, amém? 3 vezes é porque tem uma teimosia aí, né? Verso 17 vai dizer o seguinte: enquanto Pedro refletia no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Verso 18 vai dizer que, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Verso 19, enquanto Pedro ainda pensava na visão, o que o Espírito Santo lhe disse? Vamos lá, igreja? Simão. Fala para a pessoa do seu lado assim: existem 3 pessoas procurando por você. Fala isso para a pessoa do seu lado. Existem pessoas procurando você, amém? Feche seus olhos comigo, Senhor. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Todo mundo diz amém. Pode sentar, queridos. Céus abertos. Essa é a declaração que o Espírito Santo queimou em meu coração. Queimou em meu coração. E aí, eu não sei se você sabe, creio que sim, já é meio perceptível, né? Eu tenho TDAH. Então, uma das coisas mais difíceis é você ficar preso em uma coisa só. Ou tem horas que minha mente quer já ir para outra coisa. Então, eu não consigo ficar preso ali somente. Há momentos que isso é muito bom. Ruim é para a esposa. Para mim, isso é ruim é para as velhas que tem que aguentar. Mas sabe que eu tenho muita dificuldade de ficar muito tempo num tema só. E aí eu, na sexta-feira, estava orando e falando com Deus e aquilo já estava me mexendo um pouco comigo. Né? Eu falei: Senhor, mas esse tema, e Deus me deu essa palavra, eu quero compartilhar muito com vocês, porque algo queimou no meu coração ano passado sobre esse tema. Estava eu num evento em Campinas e Deus falou muito forte sobre esse tema para mim. Então eu quero responder uma pergunta do porquê desse tema de céus abertos. E Atos capítulo 2 apresentam 2 razões claras que mostram porque a nossa igreja, o nosso ministério, a nossa vida, a nossa casa, as nossas emoções precisam estar debaixo de céus abertos. Atos 10, verso 11, declara que Pedro viu o céu aberto. E eu creio, em nome de Jesus, que nós também contemplamos céus abertos, amém? E o que significa isso? Porque eu não falo simplesmente céus abertos por falar, nós estamos fazendo uma declaração. E declarar algo é algo poderoso. Jesus vai chegar para os seus discípulos e vai dizer: olha, se vocês
disserem à montanha para ela se mover, ela há de se mover. E aqui não entrando literalmente no conceito da montanha, mas a fala de Jesus é: se você disser, se você falar, se você declarar para que a montanha se mova, de fato ela há de se mover. Jesus não está dizendo para que você ore, para que você faça consagração, para que você faça meses de jejum. Jesus só quer que você faça uma declaração. Automaticamente, quando eu caminho com Jesus e eu faço uma declaração, automaticamente isso vai se tornando mais forte dentro de mim. Então a palavra do Senhor para mim, para você, é: declare céus abertos, porque quando você declara céus abertos, você está declarando o poder de Deus na vida das pessoas. Você declara restauração em casamentos, você declara restaurações ali na casa, você declara calmaria nas emoções do seu ser. Por isso, declarar céus abertos é algo primordial. Por isso que eu oro, eu creio e eu recebo céus abertos na minha vida, em nome de Jesus, você também, amém? Então, permita apresentar duas razões do porquê dessa declaração de Deus para nós. A primeira está em Atos capítulo 10, como dito, verso 11. Veja, antes de Pedro ver os céus abertos, antes disso, Pedro tinha um ministério muito significativo. Apóstolo, ele era o líder da igreja em Jerusalém. Pedro era um homem único, assim, tomado pelo Espírito Santo. Mas Pedro era limitado. Por mais que a gente leia aqui Atos capítulo 2 e adiante, vemos as manifestações de Deus na vida de Pedro, Pedro ainda era limitado. Ele era limitado teologicamente e geograficamente. Veja, na sua geografia era só Jerusalém, e a sua teologia era só o evangelho para os judeus. Pedro, mesmo sendo líder em Jerusalém, e o Senhor usando ele poderosamente, algo precisava ser mudado em Pedro. Ele precisava tomar um novo nível, alcançar um novo nível, subir mais uma escada. Pedro era bom, mas como diz o filósofo francês Lauturier, um ótimo inimigo do bom. E Deus olha para ele e fala: Pedro, chega de você ser ótimo, está na hora de você subir o nível. Céus abertos nos ensinam que a primeira razão desse tema é que Deus quer nos fazer subir de nível. Deus quer nos levar para um outro patamar de entendimento, para uma nova caminhada, para uma nova vida com Deus. Deus quer que a gente cresça de forma extraordinária. De tal maneira que a Bíblia vai dizer que quando os céus se abriram sobre Pedro, tudo muda. Porque agora a sua geografia é assim, ela tinha um limite, agora não tem mais limite. Pedro era um homem que antes tinha um nível bom, era bom, mas Deus falou: agora os céus se abriram, Pedro, agora eu vou te lançar para um novo nível. E lançar você é ministerialmente, geograficamente, teologicamente, como pessoa. Você vai viver e experimentar coisas muito maiores do que você imaginou. Deus aumentou a forma extraordinária, o alcance, a influência de Pedro, de tal maneira que a pregação de Pedro não mais ficou ali na geografia de Jerusalém, mas foi para todos os cantos. O que dizer então da sua pregação, teologicamente dizendo? Ele agora não pregava mais somente para os judeus, agora para todos. Cornélio é o exemplo disso. Atos 10, do 44 e 48, ele está ali pregando na casa de Cornélio, e é uma das coisas fascinantes, porque ele era um romano, ele era um homem considerado para os judeus alguém indesejável. E lá está Pedro pregando na casa daquele homem. Por que céus abertos? Porque Deus quer nos levar, Deus quer nos lançar para um novo nível de romper. Deus, Ele quer que a gente alcance um novo nível, a qual os céus estão abertos para nós. Deus quer que a gente faça coisas que nós nunca fizemos antes. Você parou para pensar nisso, de você estar no seu trabalho, ou seja qual for o ambiente, e você sentir que alguém ao seu lado não está bem? Deus quer que você ore por ele, Ele quer te lançar para fazer algo além do que você imaginava fazer. Pastor, eu sou tímido, eu tenho vergonha, mas o Espírito Santo vai capacitar você. Quando a gente declara céus abertos, nós estamos falando de um novo nível, porque os céus abertos fará com que você faça coisas que você nunca imaginou fazer, uma ousadia além do normal, porque o Espírito Santo de Deus não é um espírito de medo, mas é de ousadia. Também falaremos coisas que nós nunca falamos antes.
E aí eu falo em falar em línguas, eu falo em profecias, eu falo em declarações, eu falo em palavras tomadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, com os céus abertos, ele quer nos levar a lugares que também nós nunca tivemos antes. Deus sempre tem algo novo para nós, irmãos. Eu me lembro uma vez que eu estava num evento, num retiro bem pequeno, e tinham pastores de grandes igrejas lá, e eu nem sabia o que eu estava fazendo ali. Eu falei, meu Deus, era eu e mais um outro amigo. Eu falei, o que a gente está fazendo aqui? Né? Não tem nem 300 membros na nossa igreja. E aí a gente estava naquele evento, e eu me lembro que em um determinado momento, o pastor, à época, pediu, ele era o pastor de Formiga, esqueci o nome dele, não sei se é Douglas, não me lembro agora, e ele pediu para fazermos uma roda, e aí a gente ia orar. Eu me lembro que um irmão começou a falar profecias, ele começou a me olhar muito sério, e eu comecei a ficar muito sem graça. Eu falei, rapaz, isso vai dar ruim para mim. Eu falei, bom, espero que o ambiente é bom, né? O ambiente é profético. Espero que ele não venha denunciar pecado. Mas brincadeiras à parte, eu me lembro que quando ele chegou ali, ele lançou uma profecia na minha vida. E uma das profecias nas seguintes ordens, uma delas é que Deus me levaria a lugares que eu não imaginaria. E logo depois, quando você abraça, quando você recebe, por isso que é importante, quando lança-se declaração, quando nós profetizamos algo, nós temos que receber aquilo em nosso coração. Se a Elma declara para a minha vida, céus abertos, eu recebo isso com todo o meu coração, queimo isso no meu coração para que isso se realize da parte de Deus. Eu me lembro que quando aquele homem lançou aquela palavra, não deu 5 meses, eu tinha ido para Lima pregar o evangelho durante uma semana, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei, gente, Deus é muito doido, realmente quando ele fala, acontece. Às vezes a gente não entende algumas coisas, não que isso seja título para mim, mas o que eu quero mostrar para você é que quando você aceita aquilo que Deus lança do céu, você diz, Senhor, eu recebo, eu irei fazer, eu irei cumprir. Não sei como, graças a Deus eu não sei como, porque isso mostra nossas limitações. Eu não sei como, graças a Deus, eu sei que o Senhor vai abençoar e vai nos direcionar. Misericórdia, não sei o que é isso aí. Ah, meu Deus do céu, tem uma barata ali. Achei que tinha uma cobra, um demônio se manifestando, do desespero da irmã. Caramba, achei, será que pareceu um inferno ali? Não sei. É uma barata. Aí desculpa, né, irmãos? Mulheres, né? Desculpa, né? Mas pelo amor de Deus, né? Ô Marco, cadê você, homem de Deus, para pisar essa barata? Ih, rapaz, aí se me complicou, hein? Ah, Jesus amado. Ô Marco, seja homem, mata isso aí, em nome de Jesus. Ah, meu Deus. A barata sem óculos? Ah, tá ele tá sem óculos. Ok. ok. Já foi, né? Tá bom. Vamos voltar para cá. Misericórdia. Veja, depois... Amém. Veja bem. Olha que coisa fascinante. Agora me perdi. Veja, então quando nós entendemos céus abertos, o que Deus quer fazer conosco é nos elevar para um outro nível, nos fazer avançar para um nível diferente. E é interessante que quando nós entendemos o que significa céus abertos, entendemos que Deus quer nos levar para um outro nível, a primeira coisa que eu preciso fazer e você precisa fazer é dizer, Senhor, eu recebo essa declaração. Isso precisa ser forte na minha vida, eu preciso orar, eu preciso crer para que assim eu possa receber. Por isso, depois que os céus se abriram, as fronteiras do ministério de Pedro foram desfeitas. Não há fronteiras para aqueles que têm céus abertos sobre sua vida. Não há limites para aqueles que têm céus abertos sobre sua vida. Por mais que os meus olhos vejam algo natural, aquilo que Deus lança sobre a minha vida, Deus faz com que eu consiga enxergar de forma espiritual. É bem provável que nós vejamos muitas limitações, é bem provável que criemos diversas questões, e Pedro era assim, eu não vou pregar para gentio, eu não vou pregar para esse tipo de povo, eu não vou pregar nunca para o centurião romano, mas nunca, de jeito maneira. Mas quando o Espírito Santo abre os céus, quando Deus abre os céus, Ele vem e revela algo novo para nós. Quando nós abrimos a boca, Deus se manifesta sobre a vida das pessoas. O que Deus quer para nós, a primeira razão de céus abertos, é que Deus quer nos lançar para uma nova dimensão ministerial, espiritual. Deus quer nos lançar para uma nova percepção de pessoa, quem nós somos, as nossas emoções. Deus quer nos lançar para nós controlarmos, governarmos as nossas emoções. A segunda razão, que para mim tenho como fascinante, significa uma nova visão. Então, a primeira razão de céus abertos é que Deus quer nos levar para um novo nível de igreja, de pessoa, de ministério, em casa, como
como pessoa no trabalho, em todos os âmbitos, Deus quer nos elevar. A segunda razão é que Deus quer nos dar uma nova visão. Veja, quando os céus se abrem sobre nós, uma nova visão é estabelecida na nossa vida. Quando os céus se abriram sobre Pedro, uma nova perspectiva do reino foi lhe colocada. E é interessante isso, porque Atos capítulo 10, você vai observar que Pedro ainda não estava entendendo. Ele viu a visão, ele teve entendimento da visão, mas ainda não entrou nele. A Bíblia vai dizer no verso 17, o que isso significa? Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E no verso 19 ainda, Pedro ainda estava indagando sobre aquilo que estava vindo, sobre a visão dele. Ele ainda meditava, pensava, refletia, ponderava sobre o que tudo aquilo significava. Até que a Bíblia conta para nós que o Espírito Santo está vendo Pedro ali indagando. E aí, como diz, ele sonhou quantas vezes? 3. Repita mais uma vez para a pessoa, para de ser teimoso. Para de ser teimosa. 3 vezes. E aí o Espírito Santo teve que interferir. Ah, Pedro, que absurdo. E aí a Bíblia vai dizer que, então, verso 19, Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito Santo disse, escute, estão aí 3 homens procurando você. Pedro desce e pergunta a eles, eu sou a pessoa que vocês estão procurando, por que vocês vieram aqui? Verso 22, eles responderam, nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você, que fosse até a casa dele, para que ele ouvisse o que você vai dizer. Nesse momento, Pedro entende. Tanto que, diante de Cornélio, ele ainda vai dizer, olha, vocês sabem muito bem, lá no verso 28, que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com os não-judeus, ou entre na casa deles. Mas Deus me mostrou, falando da visão, que eu não devo chamar ninguém de impuro ou sujo. Com os céus abertos, Deus nos dá uma nova percepção do reino de Deus. A segunda coisa, ouve isso. Mas que visão é essa? Primeiro, o Espírito Santo diz para Pedro, há homens que te buscam, verso 19. Quando os céus se abrem, guarda isso, quando os céus se abrem, você recebe uma unção do céu, de tal maneira que a unção não é para você, não é algo que você guarda em casa, você recebeu algo para você dar, para você ser usado através disso. Então, Deus te deu uma unção para serviço, não para guardar. Logo, Pedro recebe uma nova visão, automaticamente o Espírito Santo dá a ele algo muito mais empoderado, e aí a Bíblia diz que logo depois o Espírito Santo vai dizer, olha, agora que você recebeu, Pedro, tem 3 homens na porta esperando você. Ouça isso, nós estamos num mundo em que existem muitas pessoas cheias de enfermidade, que estão procurando cura. Nós estamos num mundo que existem pessoas que estão presas, escravizadas em vícios, que estão procurando cura. Conhecemos muitas pessoas que estão com o casamento entrando em declínio, estão precisando de ajuda. Conhecemos pessoas que estão aflitas com as suas emoções e procuram ajudas. Você conhece pessoas ansiosas, com depressão, com diversas questões que procuram ajuda. E eles estão indo aonde? Deus está trazendo pessoas até você, para ele manifestar a glória dele. Pedro, há homens que te buscam. Não sei se você entendeu. Pedro está orando. Deus lhe dá uma visão. Agora é a hora de empoderar você. Está na hora de ir para um novo nível. Enquanto ele está entendendo aquela visão, a Bíblia diz que, ainda ponderando sobre a visão, o Espírito Santo diz, Pedro, tem 3 homens te buscando aí, tem 3 pessoas te procurando. Ele desce, conversa com os homens, ele ouve o que aqueles homens estavam dizendo, e ele percebe que ao mesmo tempo que ele teve a visão, Cornélio teve uma visão, e aqueles homens então são convidados a dormir à casa de Pedro. No outro dia, Pedro vai até a casa de Cornélio, chega diante de Cornélio e fala, Cornélio, olha, eu como judeu não deveria, mas Deus falou comigo, quem sou eu para dizer o contrário? E ele começa a pregar, o Espírito Santo desce, a casa toda é salva. Ouça isso, preste atenção. Pedro, agora que você recebeu uma nova visão, se prepare. Você recebeu uma nova unção, uma nova autoridade, você subiu de nível, se prepare. Tem gente procurando você. Para quê? Para ser curado.
Então eu quero te fazer uma pergunta aqui. Tem gente procurando você, sim ou não? Então fala para a pessoa do seu lado assim, ó, tem homens aí procurando você, tem mulheres procurando você, gente oprimidas, pessoas com coração abatido, casamentos sendo destruídos. Antônio, tem homens aí procurando você, Jandira, há mulheres que te buscam, porque vocês vão orar por essas pessoas. Porque quando você sobe de nível, Deus vai trazendo essas pessoas até você. É Deus que traz. Ouça isso. Em tempos de avivamento, os céus se abrem sobre a igreja. Deus provoca um despertamento no mundo. Domingo passado falamos sobre o avivamento da Rua Azusa, né? Você sabe que em 1916, na mesma época do avivamento, um grande terremoto na cidade de São Francisco aconteceu. Sabe qual foi o resultado disso? Uma multidão de pessoas foi para a igreja. Podemos chegar mais próximos aqui. Covid 2020, 21, 2020? 20 e 21, ok. 2020, 2021, a igreja explodiu. Todas as igrejas explodiram. Você sabe por quê? Porque o desespero, o medo, o fim do tempo, as pessoas estavam desesperadas. Deus cria despertamento para que as pessoas corram diante dele, se coloquem de quebrantamento diante do Senhor. Irmãos, olha o que está acontecendo ao nosso redor, olha os noticiários que nós estamos vendo. Deus tem feito um grande despertamento e existem pessoas que estão correndo para a igreja. Por quê? Porque eles querem palavra de cura, uma palavra de exaltação, uma palavra de mudança. Eles querem receber uma oração, eles querem ser curados, eles querem casamentos restaurados, vidas restauradas. E por isso, diga mais uma vez para a pessoa do seu lado, tem gente procurando você. Tem gente procurando você. Enquanto nós declaramos céus abertos, o Senhor está preparando corações e circunstâncias. Quando você declara céus abertos, Deus está preparando corações e circunstâncias. Repita comigo, corações e circunstâncias. Corações, de que maneira, pastor? Simples. Tem gente que está sentindo um peso na alma, um peso no coração, um peso espiritual. A casa se tornou um lugar de dor, o casamento se tornou um peso, o trabalho não há vida, não há alegria. Mas sem essa pessoa saber, Deus está preparando aquele coração. Em um determinado momento, essa pessoa vai chegar até você, Jânia, sem você nem saber o que ela está passando, mas Deus preparou aquele coração para chegar até a Jânia, e a Jânia vai trazer uma palavra de vida para essa pessoa. Deus prepara coração. E circunstâncias simples. Como dito, o exemplo do terremoto, mas não sei como é que é a visão de alguns irmãos, né, mas somos maduros, mas Deus cria circunstâncias indesejáveis a muitos de nós, para nos colocarmos diante dele. Paulo vai dizer para nós, não sei se é em Romanos ou em Corinto, ele vai dizer para nós o seguinte, que existem dois tipos de tristeza. A tristeza que o mundo dá, que gera morte, mas a tristeza que Deus dá, o Pai dá para nós, gera quebrantamento. E o quebrantamento gera arrependimento. E o arrependimento gera caminho para a salvação. Então eu creio que Deus cria circunstâncias que fazem com que pessoas estejam indo até você, Maria, para que você ore por elas, para que você unja o coração delas, unja a cabeça delas, clame pela presença do Senhor. Eles buscam oração, cura, libertação, um abraço eles procuram. A paz do Espírito Santo. Você consegue dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim? 2 Crônicas 16, verso 9, esse é um dos textos prediletos, entre milhões, mas esse aqui é um dos prediletos. 2 Crônicas 16, 9, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Deus está andando por aqui e Ele está vendo qual coração aqui é entregue a Ele, porque se for, Deus vai colocar força, autoridade, poder, unção, cheio do Espírito Santo sobre esse coração. A pergunta é, se Deus estiver passando aqui, alguém consegue dizer, Senhor, olha para mim? Amém? Senhor, nem precisa mais procurar, o Senhor já achou aqui, olha eu aqui, me use. Usa-me, Senhor, para manifestar o seu poder e a sua glória. Ouça, olhamos para os noticiários, olhamos o que está acontecendo no mundo. Antigamente, quando você pensava em um ambiente de paz, você pensava em algum local no mundo. Mas aí você olha para o Oriente Médio, está ruim, mas está ruim faz um pouco tempo, né? Faz bastante tempo, quero dizer. Aí você pensava, talvez, então, ir para um outro, vou para a Europa, mas a Europa também está um pouco tenso.
Aí você vai vendo questão de imigração, você vai vendo questão de guerra contra a Rússia, aí você começa a ver muita coisa, aí você fala, tudo bem, vou para a África, continente africano. Você chega lá, tem tantos lugares, está cheio de guerra em alguns países, você fala, meu Deus, aonde é um bom lugar para descansar? Repita assim, na minha casa. Misericórdia. Claro que tem lugares que dê para descansar, mas quando a gente olha para o quadro do mundo, a gente fala, meu Deus do céu, a chapa está esquentando, né? Agora está difícil. E aí a gente começa a observar as coisas, e a gente começa a perceber que Deus está movendo algo, Deus está criando circunstâncias. Algo está para acontecer na terra, porque algo já está acontecendo no céu. Então você pode olhar todas essas questões e dizer, meu Deus, o fim está próximo. Ou você pode olhar para todas essas coisas e dizer, o Senhor está preparando algo no céu para nossas vidas. O Senhor vai resgatar multidões, o Senhor vai fazer pessoas serem curadas. Um grande avivamento está vindo. A terra está esquentando porque Deus está movendo os céus para satisfazer o seu desejo de salvar multidões. Como diz Tiago, o desejo do Senhor era que todos sejam salvos. Enquanto declaramos céus abertos, Deus já preparou e está preparando corações para serem alcançados através da sua vida. É o que Atos 10 está narrando para nós. Pedro teve a visão, logo a seguir, Cornélio foi visitar, mandou mensageiros para chamá-los, para que Pedro fosse à casa de Cornélio para salvar toda a família daquele homem. Pedro viu os céus abertos e a família de Cornélio foi salva. Pedro, há homens que te buscam. Diga mais uma vez para a pessoa do seu lado assim, há pessoas que te buscam. A nova visão que Pedro teve depois que os céus se abriram, foram que pessoas viriam até ele para a manifestação do Espírito Santo. Pessoas não te buscam para te pedir dinheiro emprestado, para alguma coisa. Pessoas te buscam porque elas querem a manifestação do seu Espírito. Ela quer que o Espírito Santo de Deus que há na tua vida venha sobre a vida dela. Pessoas não vão te procurar para talvez te acusar, não. Eles estão vindo para pedir de uma maneira qual eles nem sabem dizer socorro. Uma vez eu aprendi com uma irmã que ela disse assim, pastor, essa pessoa, ela é muito grossa, ela é muito ríspida, mas talvez ela não saiba pedir socorro. Existem pessoas que não sabem pedir socorro. Você concorda comigo? Tem gente que não sabe pedir socorro. Às vezes fala assim, poxa, eu queria que você orasse por mim. Não, olha, eu tenho que contar, está tendo problema aqui, problema ali, problema lá, bababá, até o cachorro brigou com o gato, Meu Deus, você vai ouvindo aquilo, você vai sentindo um peso, mas a gente tem que ter entendimento espiritual. Ela está pedindo ajuda. Ela está pedindo ajuda. E o que cabe a cada um de nós é orarmos por essas pessoas. Veja, quando o céu se abre, Deus dá o crescimento. Quando os céus se abrem, há uma nova visão de pessoas vindo até você para que você manifeste a glória de Deus. E uma coisa muito importante em que Pedro acaba de entender, Pedro tinha uma igreja em Jerusalém em que tinha bastante judeus que criam em Jesus. Mas agora Deus está falando, Pedro, chegou o momento da sua igreja, da minha igreja, expandir de uma forma inimaginável. A igreja terá um crescimento explosivo, com uma nova geração, não de judeus que se tornaram cristãos e agora estão caminhando na igreja, entendendo o Espírito Santo. Não, agora em diante, Pedro, quando você pregar, novos convertidos já vão vir cheios do Espírito Santo. Isso, irmão, isso aí é uma coisa poderosa. Quando a Bíblia mostra para nós, ouça isso, Atos capítulo 10, verso 11 ao 16. Vamos ler, olha a visão de Pedro. Atos 10, 11. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra preso pelas quatro pontas. Verso 12, igreja. Então, uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. O que diz o verso 14? Pedro. A voz lhe falou pela segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. E verso 16, isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Preste atenção o que o Espírito Santo está dizendo nesse texto. O grande lençol
Ele desceu da onde? Do céu para a terra. Isso significa que o grande crescimento vem do alto. É Deus que faz crescer, é Deus que multiplica. A única coisa que Deus quer de mim e de você é uma pequena semente. Veja, Deus está para fazer um milagre na multiplicação com os pães. Ele poderia fazer rápido, mas ele esperou que alguém apresentasse uma semente. Foi uma criança que apresentou o que tinha. Por isso que a gente entende que a nossa oferta, ela é uma semente. O nosso dízimo é uma semente. Quando você entrega uma semente para o Senhor, Deus multiplica de forma tremenda. Deus vai multiplicar quando se apresenta a semente. Veja, quando a Bíblia mostra para nós nesse texto que em tantos outros textos em que a gente pode lembrar aquelas... Ai, meu Deus, acho que é Elias. Eu vou pular, senão eu vou errar. A Bíblia conta para nós tantos exemplos de homens e mulheres que deram simplesmente um passo. E naquele passo Deus multiplicou. O que o texto está dizendo, Pedro, olha, está vindo do céu para a terra uma grande porção de vida, de avivamento, e muitas pessoas serão batizadas pelo Espírito Santo. A sua igreja vai crescer, o crescimento vem de cima para baixo. Segunda coisa que o texto diz, que se trata de um grande lençol. É interessante isso. É interessante, porque nós precisamos nos preparar, pois está para vir algo grande demais da parte de Deus. É um grande lençol, algo grande da parte de Deus está descendo do céu sobre você essa manhã. Uma revelação nova do Senhor sobre nós essa manhã. O crescimento se dará através de uma geração de pessoas que Deus transformará. Olha o que ele diz, olha, está vindo coisas que para Pedro são impuras, inaceitáveis. E talvez eu li esse texto com entendimento, mas agora faz todo sentido. Nosso conceito, não, esse animal é impuro, aquilo é impuro. Pedro, você não entendeu. O que eu vou trazer para você são pessoas que aos seus olhos são contidas como impuras. Um romano é impuro para você, mas ele é meu, e não chame de impuro aquilo que eu santifiquei e consagrei. Ele trará uma geração de pessoas rejeitadas, impuras, pecadores, perdidos, mas Ele que vai purificar. É Deus que purifica. Não tem a ver com você. O teu papel é orar. O meu papel é orar. Ah, pastor, a gente está tentando. Irmão, isso aqui é com Deus, isso não é comigo. A gente só tem que orar. A gente tem que impor as mãos, tem que declarar cura, tem que declarar libertação. O nosso papel é esse. Deus está levantando uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso. Você crê nisso, amém? Quantos podem dizer assim, eu faço parte disso? Ah não, pastor, é só a próxima geração. Sai fora, irmão. Eu quero fazer parte disso. Eu faço parte, isso é uma declaração em nome de Jesus. Porque eu estou pregando sobre céus abertos. Por que essa é a declaração de Deus para nós? Porque Deus quer nos levar a um nível de experiência com Ele, através do Espírito Santo. Deus quer nos dar uma nova visão. Qual? Existem pessoas procurando você. Essas pessoas querendo receber uma oração sua, Juan, na sua escola. Existem pessoas querendo receber uma oração sua, Mônica, no seu trabalho. Mas, pastor, eles não me pediram isso, eles não sabem pedir. Às vezes a gente não sabe pedir isso. Às vezes a gente fica constrangido. Mas se você vê, ore pela pessoa. Pessoas vindo para receber oração. Não porque você é isso, aquilo, mas porque eles olham para você e veem céus abertos. Pedro está tendo a visão. E Cornélio, um soldado romano, considerado impuro, está tendo uma visão. Pedro está vendo lençóis, está vendo animais, e Deus falando, não chame de impuro aquilo que eu consagrei. E está Cornélio ouvindo uma mensagem, vá e mande Pedro vir até aqui, ele está ali a colar, mande trazê-lo para cá. E aí quando Pedro entende a revelação, ele entende, ainda ponderando, o Espírito Santo diz, há homens batendo na porta te procurando. Desce ele, vai lá, atende, vai até a casa de Cornélio um dia depois. Deus move corações, Deus move circunstâncias, porque Deus está enchendo o coração de homens e mulheres, para que quando pessoas como Cornélio se estiverem diante de nós, nós vamos estender nossa mão, nós vamos orar por essas pessoas, e Deus vai trazer salvação para a casa toda de Cornélio. Talvez você possa dizer para mim, pastor, eu preciso de gente
salva na minha casa. Então clame por céus abertos, declare isso em nome de Jesus, e você verá o agir de Deus sobre a sua casa. Deus queimou no meu coração os céus abertos para que você entendesse que é tempo de um crescimento explosivo sobre nossas vidas. Está na hora da gente aumentar o nível. Está na hora de a gente sair de uma vida com Deus comum e começar a agir em poder. Veja, você pode saber tudo de Deus, todas as experiências da Bíblia, mas está na hora da gente exercitar isso. Há um homem que eu mencionei na célula de quarta-feira, me fugir aqui o nome, que ele vai dizer o seguinte: eu não me preocupo com o texto que eu não conheço, não me preocupo com os textos bíblicos que eu não conheço. O que eu me preocupo são com os textos bíblicos que eu não pratico. Essa é a minha preocupação maior. Então, eu queria convidar vocês a tomar uma atitude um pouco mais ousada. Está na hora da gente ser ousado. Está na hora da gente declarar: Senhor, quando Salomão cuidou do templo, quando Davi cuidou também do templo, eles deram o melhor para o templo. Eles deram toda a sua vida para o templo. Enquanto eles davam para o templo, o Senhor dava para a casa deles. O que eu quero dizer com isso? Dê o seu melhor para o Senhor. Dê o seu tempo para o Senhor, dê o primeiro momento do seu dia, a sua primícia para o Senhor, a primeira parte do seu dia para o Senhor, dê uma vida de oração ao Senhor, dê uma vida de entendimento, para que você compreenda, irmãos, a grandeza daquilo que Deus tem para fazer conosco. Deus está procurando, 2 Crônicas 16, Deus está procurando homens e mulheres, a qual o temem, para que Ele possa manifestar o poder dEle através de nós. E nós somos essa pessoa. Eu não sei se você entende isso, mas nós somos essa pessoa. Você é, amém? Eu não sei, né? Tem gente que não é nada, mas se você diz eu sou, é porque você entende. Eu sou essa pessoa. Eu quero terminar com vocês lendo um texto de Apocalipse capítulo 8. Se coloca de pé. Eu quero que você leia junto comigo. Se puder botar a versão mais tranquila, eu agradeço. Apocalipse capítulo 8. Verso 3. Outro anjo veio com um vaso de ouro, no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Eu vou ler a versão que está ali. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um censário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos. Cutuca a pessoa e fala assim: é você. Você é o santo, você é santo, amém? Veja. Então, para pôr com as orações de todos os santos sobre, agora que você vê, né? Sobre o altar de ouro que está diante do. Então, os anjos foram lá, pegaram as orações, nossas orações, e colocaram diante do altar do Senhor. Verso 4, leia bem alto, igreja. E a fumaça. E a fumaça do incenso subiu. Volta, 4. A fumaça do incenso subiu com a oração dos santos. Fala mais uma pessoa do seu lado assim: você é esse santo, você é essa santa. Guarda isso. Ela subiu desde as mãos dos anjos até diante de Deus. Verso 5 e o final bem alto. Olha que coisa surreal. E o anjo tomou o incensário. Vozes, trovões, relâmpagos. Houve o quê? Vozes, trovões, relâmpagos. As nossas orações estão provocando algo na terra. As nossas orações estão provocando um mover sobrenatural da terra. Quando a nossa oração sobe, a terra será sacudida pelo grande avivamento do Senhor. Vai cair fogo no altar, Deus fará ressoar a sua voz, a terra será clareada, a terra será abalada, Deus vai fazer coisas grandes sobre nós. Pastor, nós somos uma igreja, 2 senhoras oraram em sua casa e toda uma cidade foi movida pelo poder do Espírito Santo, de tal maneira que o país inteiro foi movido porque 2 senhoras oraram. Quando nós estivermos orando, as orações subirão ao trono, e como diz o texto, o anjo tomou o incensário, encheu o fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Deus vai mover algo poderoso sobre nós, amém?
Deus vai descer com fogo sobre nós, esse fogo virá sobre a terra. Eu quero convidar você, em nome de Jesus. Existem pessoas que você conhece que precisam receber a unção de Deus, precisam de oração. Existem pessoas que estão, em nome de Jesus, que você sabe que estão em depressão, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão com medo, pessoas que estão inseguras, pessoas que estão, em nome de Jesus, assim, talvez assim desanimadas, casamentos que estão assim, quase caindo um penhasco, pessoas que estão para quase divorciar, filhos que estão desacreditados da vida, filhos que estão desacreditados dos sonhos. Você talvez, sendo jovem, novo, adulto, talvez parou de sonhar. Se existe alguém que você conheça, ou se é você, eu quero te fazer um convite essa manhã para nós orarmos aqui no altar e clamarmos e dizermos: Senhor, se nós oramos, a nossa oração está subindo, e quando ela sobe, Deus começa a mover, encher de fogo o nosso coração, e Ele começa a mover as circunstâncias, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu amo o Senhor, mas a minha esposa não é salva. Mas continue orando, porque Deus vai fazer algo acontecer e as pessoas vão ser salvas. Em nome de Jesus, se é do seu coração, se é do seu lugar, venha ao altar do Senhor. Nós vamos orar, nós queremos orar com você, nós queremos clamar: Senhor, nossa oração vai subindo e o seu fogo vai descendo sobre nós, a sua unção vai descendo sobre nós, a nossa oração está subindo aos céus. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que o Senhor vai fazer um grande mover sobre nós. Se talvez você deixou de sonhar, em nome de Jesus nós vamos orar: Senhor, continue queimando o nosso interior. O Senhor quer nos levar a um novo nível com Deus, o Senhor quer nos levar a uma nova experiência, Deus quer nos levar a salvar pessoas, a curar pessoas. Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa maravilhosa manhã, porque cremos, Senhor, que o Senhor vai derramar a manifestação do seu Espírito sobre nós. Pai, derrama fogo sobre nós, Senhor, derrama novo entendimento, Espírito Santo de Deus, derrama uma unção nova sobre nossas vidas, Espírito Santo. Derrama, Senhor, o poder do Teu Espírito, Senhor, um novo entendimento, Pai. Nós precisamos de uma nova percepção, um novo entendimento daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Assim como Pedro, ele não entendeu, mas o Senhor direcionou 1, 2, 3 vezes. Talvez o nosso coração, nós dizemos que nós não somos capazes, somos talvez tímidos demais, inseguros demais, talvez dentro de nós há tantas incertezas, há tantas inseguranças. Nós olhamos as nossas limitações, nós olhamos as nossas inseguranças, nós olhamos para nós e não temos esperança de achar que Deus vai nos usar. Mas, Pai, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos impulsiona, é o Senhor que transforma, é o Senhor que muda. Pai, a nossa oração essa manhã vai subir nas nossas orações a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Desce com o seu fogo sobre nós, porque céus abertos é a palavra que o Senhor deu a nós, é uma declaração, e existem pessoas que virão ao nosso encontro, porque precisam de oração, precisam de uma palavra de cura, precisam de uma palavra, Senhor, de conforto, uma palavra, Senhor, de salvação, uma palavra de restauração. É essa a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Vá de encontro, Senhor, a essas pessoas que estão vindo na nossa mente. Pense em alguém que precisa de cura, pense em alguém que precisa de restauração, palavra de vida, alguém que só vive se menosprezando, alguém com depressão. Comece a orar por essa pessoa, em nome de Jesus. Senhor, vai de encontro, Senhor, vai de encontro. Vai trazendo cura, Senhor, os seus anjos vai quebrando todos os grilhões do inimigo, todas as correntes de Satanás, tudo aquilo que impede o agir do Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai quebrando, Senhor. Nós expulsamos todo espírito maligno, nós expulsamos todo medo, todo espírito de ansiedade, todo descontrole, toda enfermidade, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus cura, declaramos libertação, declaramos unção, declaramos renovo, declaramos paz, declaramos poder do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, vai tirando as pessoas do vício, Senhor, vai tirando as pessoas da insegurança do coração, vai tirando das pessoas, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que é contrário, e vai enchendo, Espírito Santo, vai nos enchendo, Deus. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, cheio da autoridade do Teu poder, Senhor, cheio da unção do Teu Espírito, Senhor. Vai nos enchendo nós uma unção nova, Senhor. Vai nos enchendo, Espírito Santo de Deus, por algo novo, Deus, que o Teu Espírito vai queimando dentro de nós, a paz que excede a todo entendimento. Vai nos enchendo, Deus, vai nos enchendo, Espírito Santo de Deus. Aleluia, vai enchendo, Deus, corações, vida, sonhos, propósitos. Nós cremos que o Senhor tem mais para nós. Cremos nisso, Senhor. Aleluia, Deus.
enche-me, Deus. No seu lugar declare isso, no seu lugar declare isso. Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Volte ao seu lugar, declare isso. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Declare isso. Derrama sua glória, enche